aproveitar para saudá-lo pelo Dia do Advogado, em que todos os advogados que guardam grande relevância ao processo de garantia da justiça do cidadão brasileiro deve ser exaltado mais do que nunca nesse dia, e aproveitar a oportunidade para, juntamente, inclusive eu quero até pedir, senhor presidente, que também adentrasse ao plenário o seu Milton Espíndola, que é o presidente do IPPA, que é uma pessoa que eu tenho grande respeito, principalmente pela forma com que sempre conduziu a coisa pública enquanto servidor público deste município. Eu gostaria que o mesmo também fizesse o ingresso ao plenário para acompanhar o Gustavo. Perfeito. Senhor Gustavo, ontem foi estabelecido um rico debate nesta Casa Legislativa acerca das disposições da emenda constitucional 103, que trata da reforma da Previdência Municipal. Entre as discussões, se estabeleceu aqui o motivo das questões do déficit atuarial, a forma progressiva com a qual o município apresentou o projeto de adequação à emenda constitucional, a probabilidade de se optar pelo segundo modelo também da União, que foi descartado, mas, acima de tudo, doutor Gustavo, representante do IPPA, é importante que se traga aqui neste momento um esclarecimento ao servidor municipal das razões que impõem ao município de Palhoça o dever de se promover a adequação da alíquota previdenciária, tá, na forma da emenda constitucional 103. Por que nós estabelecemos essa discussão na noite de ontem? Como é do conhecimento de todos, a emenda constitucional ela foi aprovada no ano de 2019 e foi conferido poderes aos municípios e estados que possuíssem déficit atuarial, e aí nós sabemos que praticamente quase 100% dos municípios e dos estados estão com este problema, de se promover a adequação em prazo limite até o dia 31 de julho deste ano. Por irresponsabilidade, para não dizer por incompetência ou falta de capacidade, o prefeito Camilo Pagani simplesmente mandou uma lei para a Câmara de Vereadores, às vésperas do dia 31, para que os vereadores, entre a cruz e a espada, como eu aqui citei ontem, deliberassem a matéria e assumissem toda a responsabilidade de aprovar um projeto de lei que, salvo o melhor juízo, apresenta-se inconstitucional, porque afronta inicialmente as disposições da emenda constitucional, mas que assumissem aqui, acima de tudo, a responsabilidade de retirar do suado salário do servidor municipal, não falo de todos não, porque tem uns ali que não vale nada, tá? Mas tem uns ali que merecem o nosso respeito, porque são dedicados, porque são trabalhadores e representam muito bem a instituição pública da qual servem o povo de Palhoça. No percentual de até 14% de desconto. Então, seria interessante que o senhor tivesse a oportunidade de estar aqui na noite de hoje para esclarecer tecnicamente as razões que levaram o Congresso Nacional a aprovar a emenda constitucional 103 e a necessidade da adequação. Ontem, para finalizar aqui o meu questionamento, ontem nós fizemos aqui uma manifestação demonstrando duas situações que colocam os vereadores dessa casa entre a cruz e a espada. Sabemos que há a necessidade de se promover a adequação para a alíquota de 14%, para salvaguardar todos os direitos futuros dos beneficiários. Tá? Nós sabemos disso, nós temos essa consciência que, quando se trata de matéria previdenciária, nós temos que ter a cautela e a responsabilidade. E por isso que eu critico aqui pela falta de incapacidade do prefeito, porque desde que foi constituído o IPPA em 2001, o IPPA tinha essa obrigação, no meu entendimento, até porque a matemática é exata, de se promover as estatísticas necessárias, as avaliações para buscar sempre as adequações e não criar uma situação de oneração como essa. Bom, mas enfim,
Isso é um entendimento individual, é um ponto de vista meu, que eu apenas faço a exposição. Mas explicar ao servidor municipal o porquê dessa situação. Porque, como eu disse, nós temos o grande problema hoje de ter que majorar o valor da alíquota a ser descontada do salário do servidor, e nós temos também a responsabilidade aqui de garantir o futuro do benefício dos servidores municipais. Por isso que eu fiz a menção de que nós estamos entre a cruz e a espada, entre prejudicar o servidor agora, mas garantir o futuro, ou não prejudicar o servidor agora, mas criar um prejuízo para o futuro, e por isso eu tenho um entendimento que há necessidade de uma explicação técnica, que possa amparar muito bem o voto dos vereadores. Então, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para poder tecer considerações a respeito desse tema e desse dilema instaurado, como eu disse, por esse envio de última hora de uma lei tão importante que vai mexer com a Previdência Municipal de milhares de servidores desse município para o resto das suas carreiras. O senhor fica à vontade, por favor. Vereador Jean, na verdade, a gente não está aqui discutindo se a lei vai ser boa ou ruim para os servidores. A gente discute aqui cumprimento de uma emenda constitucional. Eu creio que tão pouco o prefeito, tão pouco os senhores vereadores, como o presidente do IPPA, tem qualquer culpa ou qualquer dolo em majorar essa alíquota. Por quê? Porque essa alíquota está vindo de uma regra constitucional. O momento adequado para ter discutido sobre essa emenda constitucional era quando os deputados estavam aprovando a emenda constitucional, não agora. Então, agora a gente tem que cumprir uma determinação federal, é simplesmente isso. E o que acontece? Eu sou servidor público também, eu gostaria muito que o meu salário sempre fosse descontado 11%, assim como os demais servidores. Só que o que acontece? Temos uma emenda constitucional a ser cumprida. E a emenda constitucional não se discute, a gente tem que cumprir, por quê? Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem, todos os institutos têm um déficit atuarial. Desculpa, todos não. O senhor não pode 99% dos institutos no Brasil têm déficit atuarial. 99% não são todos. Vereador Jean, o déficit atuarial ele é uma projeção. Uma projeção que é feita, se hoje, por exemplo, o Instituto de Previdência, o IPPA, terminasse hoje, sem nenhuma arrecadação, quanto de dinheiro ele teria para suprir todas as aposentadorias e todas as pensões. Então, é uma projeção muito grande. Por exemplo, se vocês aqui aprovarem uma lei que dá um aumento salarial, por exemplo, da categoria dos agentes de serviços gerais, tem muitos agentes de serviços gerais que merecem o aumento, realmente, a gente diz que eles merecem o aumento e merecem mesmo, mas tem muitos agentes de serviços gerais que eles têm integralidade, assim como outras categorias, eu estou só citando uma categoria, que eles têm integralidade no benefício. Por quê? Porque são servidores antigos, que entraram antes de 2003. Então, esses servidores, eles nunca contribuíram, tem alguns que estão para se aposentar, nunca contribuíram sobre esse valor e vão se aposentar com esse valor. Então, são uma série de fatores, é uma gama muito grande o déficit atuarial, né? Existe graduação para isso, existe mestrado e doutorado, e o déficit atuarial, por exemplo, uma expectativa de vida, quando é aumentada a expectativa de vida no Brasil, aumenta o déficit atuarial de cada instituto. Então, é uma projeção muito esdrúxula, né? E o déficit atuarial ele é calculado em cada RPPS, mas não quer dizer que o déficit atuarial não poderia ser calculado, por exemplo, aqui na Câmara. Se vocês fossem pegar a taxa administrativa da Câmara e quanto que vocês conseguiriam pagar os servidores efetivos da Câmara se não recebesse mais dinheiro da taxa administrativa da Câmara. Quanto tempo vocês iam conseguir manter esses servidores? Geraria um déficit, com certeza. Então, o déficit atuarial não é nenhum mérito, nenhum prejuízo do IPPA, né? Lembrando que o IPPA é um instituto superavitário, a gente tem 330 milhões, com bastante liquidez,
E na verdade, é isso, é a projeção que é feita, né? Vereador, doutor Gustavo, apenas mais uma pergunta. Eu tenho um entendimento diverso do que o senhor está me dizendo, tá? Porque, por ser de uma origem técnica, e o senhor sabe muito bem que a nossa profissão, ela demanda conhecimento técnico, ela não permite discricionariedade, nós temos que fazer aquilo que está na lei e observar aquilo que a lei nos orienta e que propriamente os doutrinadores, os juristas, enfim, estão balizando. É assim que o Poder Judiciário funciona. E eu tive a oportunidade, em uma das cadeiras do curso de gestão pública que eu participei, tomar um pouquinho do conhecimento do déficit atuarial. E aí eu posso dizer para o senhor que o déficit atuarial, em comparação ao que o senhor acabou de fazer uma menção, ele é sempre analisado dentro de um período contábil. Está entendendo? E se nós tratarmos de questões do próprio orçamento municipal, nós sabemos que o orçamento fiscal ele tem vigência entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Então, dentro de uma organização gerencial, dentro de um processo de gestão, nós temos claramente condições de identificar qualquer defasagem ao final de cada período fiscal, de cada período contábil. Então, por essa linha, eu não formo entendimento no mesmo pensamento do senhor. Tá? Então, eu gostaria que, se o senhor pudesse nos esclarecer por números, o senhor está entendendo? Eu acho que seria muito mais balizador, daria muito mais condições de fundamentação para que possamos aqui entender uma situação. Eu já tenho claro a posição de que há necessidade da majoração da alíquota para garantir direitos futuros. Eu tenho esse discernimento, essa capacidade e esse conhecimento para poder fundamentar essa decisão. Mas é muito importante que tenhamos aqui a condição técnica, o conhecimento técnico, do porquê levou-se o IPPA, uma instituição sólida, até porque eu quero dizer ao senhor que nos últimos 4 anos eu acompanho o orçamento público, eu leio o orçamento público. E em 2018, inclusive o Milton Espíndola pode ratificar aqui a informação, eu tive com ele conversando sobre o equilíbrio das contas do IPPA e a condição que se encontrava entre o valor utilizado para o pagamento dos benefícios e o valor arrecadado. E lá havia-se uma projeção de que, num período de 25 a 30, em 2025 ou 2030, os valores de arrecadação e de despesas, eles praticamente estariam se equivalendo. Tá? Eles estariam chegando numa margem de insegurança. E ali demonstra claramente a necessidade de se arrecadar. Por isso eu formo sempre aqui o entendimento de que a corda sempre estoura no mais fraco. Tá? E no caso agora é o servidor que vai ter que cair com mais 3%. Então seria interessante, viu, Gustavo? Não precisaria nesse momento, doutor, mas poderia encaminhar um relatório para nós, mostrando as contas do IPPA. Nós precisamos saber porque o IPPA ele tem uma arrecadação superavitária, se comparado ao valor das despesas, e nós sabemos que todo este montante ele é aplicado em fundos de grande credibilidade, de grande respeito. E, naturalmente, ele se ofere um lucro por determinado período da aplicação. Então, por isso, considerando o déficit atuarial sendo analisado por período contábil, certamente na iniciativa privada seria fácil a previsão de que haveria necessidade de adequações moderadas no período, o senhor está entendendo, para resolver. Uma outra questão que é importante dizer é que, a não ser que o senhor possa me dar essa orientação, mas eu não consegui ler, eu vi que os municípios e estados que possuem déficit atuarial é que estão obrigados, segundo a emenda constitucional 103. Tá? Aquele que não possui déficit atuarial não tem o porquê fazer o ajuste. Isso é verdadeiro? O município que não tem o déficit atuarial, ele pode optar pela progressiva. Ou ele faz o ajuste a 14%, ou ele opta pela progressiva. Mas eles também, mesmo o município que tem o déficit atuarial também está obrigado.
O município de Palhoça tem que fazer o quê? O município de Palhoça, para cumprir a emenda, tem que cumprir com 14%. É isso que eu estou me reportando. Para mim, obrigado, eu estou satisfeito com as suas informações. Se o senhor puder passar um relatório para nós, apresentando as contas do IPPA, eu quero fazer um pedido aqui ao presidente Milton, que, como eu disse, goza de grande credibilidade e respeito pela gestão que faz naquele órgão. Eu gostaria, sinceramente, de analisar. Tá? Obrigado, Eu acho que o doutor Milton Gustavo. gostaria de dar uma palavra, está atrás de ti. Por favor, fica à vontade, Milton. Senhor presidente, é uma honra estar aqui nessa casa novamente e cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores. Gostaria de dizer ao vereador Jean que mensalmente o Instituto de Previdência de Palhoça encaminha para essa casa todo o balancete de arrecadação, despesas efetuadas por aquele instituto. Então, essa casa já recebe toda a prestação de contas. Chega até, por sinal, eu estive em outras sessões, lá no visor, estava lá, ofício número tal, IPPA, balancete referente ao mês tal. Então, todos os meses, o presidente até pode confirmar, se nós não encaminhamos aqui os balancetes com todas as despesas, arrecadações, quanto é que vem de dividendos oriundos dos fundos. Então, e também nós publicamos no site do IPPA e nos jornais de circulação do município toda a carteira de investimento. Algum outro vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Luciano Pereira. Boa noite, Gustavo. Primeiro, gostaria de te agradecer por ter vindo aqui a essa casa, prestar esclarecimentos aos vereadores. Assunto esse, Gustavo, que nós estamos debatendo essa noite, a respeito do reajuste da alíquota dos servidores da Prefeitura de Palhoça. Essa matéria foi encaminhada no afogadilho, chegou aqui menos de 30 dias. Os vereadores, ou melhor, a grande maioria dos vereadores tem dúvidas sobre esse projeto. E a presença do IPPA justamente é para isso, é para esclarecer aos vereadores a necessidade de aprovação desse projeto ou a obrigatoriedade de aprovação desse projeto, porque ouvimos ontem o sindicato, ouvimos o doutor Luciano, e com a vinda do IPPA aqui, é a outra parte que faltava para que a gente possa tirar as nossas conclusões e votar esse projeto. Muitas dúvidas pairam ainda a respeito da possibilidade de fazer uma progressiva, escalonada, de 11%, 12%, 13% e 14%. Sobre a questão do déficit atuarial, o Chico pediu um relatório, segundo ele ontem, ele solicitou um relatório para vocês, que apresentassem com números, para que pudessem tirar também as suas conclusões e reivindicar o que é de direito para o servidor. O que a gente discutiu ontem aqui foi sobre a questão de não tivemos uma reposição, tivemos salários congelados a respeito de progressões verticais, horizontais e inúmeras situações, e somos surpreendidos aí com um reajuste, digamos assim, ou uma readequação da tabela de desconto do IPPA. O que a gente precisa saber, Gustavo, na verdade, é se isso nós temos que votar, de que maneira votar, o que a lei fala, o que a lei determina que deve ser feito, e as condições, a saúde financeira do IPPA, caso isso não aconteça, essa votação, esse aumento até para 14%, o que pode acontecer com o nosso Instituto de Previdência? O que isso pode implicar em prejuízos para os servidores nas suas futuras aposentadorias e os que já estão aposentados pelo Instituto? Então, a gente precisa de um esclarecimento, e se tu pode fazer um apanhado geral de toda essa situação. Primeiramente, em relação à alíquota de 14%, existe essa obrigatoriedade para cumprir a emenda. O que acontece? Não sou eu só estou
aqui no papel de procurador do IPPA para alertar vossas senhorias sobre o cumprimento da emenda. Então, eu não tenho papel de legislador e tampouco faço leis, né? Mas, se não for cumprida essa emenda, o que vai acontecer? O nosso certificado de regularidade previdenciário, o CRP, pode se tornar irregular, vai se tornar irregular se a gente não cumprir essa emenda. E se o nosso CRP ficar irregular, muito provavelmente o município não vai conseguir receber verbas da União. Em meio a essa pandemia, vocês já viram o que pode ocasionar se a gente não receber verbas da União. Então, estou aqui para alertar vocês de que, se vocês votarem na alíquota progressiva do jeito que está, vocês têm todo o direito de votar e de analisar do jeito que vocês entenderem. Eu estou alertando que, se for votado do jeito que está, poderá complicar na nossa CRP. Por quê? Porque vai acontecer que a gente não está cumprindo o que determina a emenda constitucional, que é, no mínimo, a emenda constitucional determina que tem que ser a contribuição alíquota o mínimo da União. E a União é 14%. Se tu for botar a alíquota progressiva, ela não vai chegar nos 14%. Me permite, vereador Luciano, só a resposta que o senhor está perguntando e o questionamento que o senhor fez e a resposta do doutor Gustavo. Está no artigo 9º da emenda constitucional, artigo 9º, parágrafo 4º, que diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial. Eu acho que é mais ou menos isso que o doutor Gustavo está querendo responder, da necessidade do município ter que aplicar diretamente a alíquota de 14%, sobre pena de, daqui a pouco, sofrer sanções decorrentes da regularidade do certificado. Sim, eu entendo, vereador. E o que eu queria ouvir era do Gustavo essa situação. Porque, na verdade, o Instituto, tendo déficit ou não, ele vai ter que se readequar. Ponto. Exatamente. Uns com 14% ou o outro de 7,5% a 22%. Correto, doutor Gustavo? De 7,5% a 22%. Se tu for pegar a realidade, por exemplo, aqui de Santa Catarina, creio eu que a totalidade vai optar por 14%. Porque não existe... dos institutos de previdência do Brasil, 99% tem o déficit atuarial, então vai ter que aplicar pelo 14%. Sim, não é uma realidade exclusiva do município de Palhoça. Sim, Se você for ver em Florianópolis, Santa Amaro, Águas Mornas, Biguaçu, todos eles estão se adequando para 14%, não é exclusivo do município de Palhoça. Não, sim, o que a gente precisa entender é isso, sobre toda essa situação. Não temos para onde correr, vereador Jean. Nós não temos o que fazer. Ou o que a gente está tentando fazer é que o servidor do município de Palhoça tenha menos prejuízo possível. Se não é permitido, sobre a tabela progressiva que o sindicato sugeriu, eu entendo que a gente deve se adequar. Porém, a votação dos vereadores, como nós aqui iremos votar, a caneta vai ser nossa, a responsabilidade é nossa, temos que votar e pronto. De que maneira vai ser discutido isso, votado? Enfim, podemos discutir, mas não tem mais o que fazer. Se ficar sem votar, as certidões, nós não teremos as certidões. Eu queria, e agora? Queria lembrar que... uma parte da... Posso... Pode concluir, Gustavo. Eu só queria lembrar que o Tribunal de Contas, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério da Economia, a Secretaria de Previdência, está em cima disso. E na verdade, eu sugeria a Vossas Excelências de tomarem mais conhecimento sobre a alíquota de 14%, Sim. De não instituir a progressiva, para depois não... Porque a responsabilização pode cair sobre vocês também, né? Sim, nós recebemos ontem um ofício aqui da desembargadora, Exatamente. E foi muito esclarecedor esse ofício, falando sobre essa situação, narrando tudo isso aí. Então, nós ficamos numa situação muito complicada, mas deve ser dado publicidade a isso, para que depois não venha cair nas costas e nos ombros dos vereadores, porque nós estamos sendo aqui uma ferramenta de, digamos assim,
estamos autorizando, Exato. votando uma coisa que tem que ser votada. É, Para mim, a sacanagem está vindo lá de cima, que lá já era para ter decidido, e não colocado isso aí nas costas das prefeituras e dos estados, tendo que decidir uma matéria dessa. Daí, quer dizer, se livraram os senhores deputados, senadores, ou até mesmo ministro da Economia e assim por diante, se livraram disso e jogaram esse abacaxi para nossas costas. Porque a primeira impressão é que nós estamos aumentando a alíquota de contribuição. E não é verdade. Essa determinação vem lá de cima e nós só temos que votar. Ou. Exatamente. É o momento adequado para ter se reivindicado sobre não ter colocado seria na reforma da Previdência, né? Nesse momento, tanto prefeito como vereadores, presidente do PPA, não tem parcela nenhuma de culpa na majoração da alíquota. É uma imposição de uma norma constitucional, então tem que cumprir. Tem que cumprir. Obrigado, doutor Gustavo. Também quero discutir sobre essa questão, até porque nós também temos uma preocupação imensa com relação a isso, porque, direto ou indiretamente, vai afetar o bolso dos funcionários, né? 1%, 2%, 3%, que hoje é 11%, né? Isso. Hoje é 11%. E uma questão que o doutor Luciano falou ontem, que ficou claro, concordo que pode haver algum questionamento com relação a essa proposta que veio para a Câmara, mas eu acredito que a gente temos que manter, porque se tiver um questionamento e nós aprovar, o máximo que eles podem pedir, vocês têm que rever a legislação, mas nós cumprimos a legislação. Nesse ponto de vista, né, de acordo com o doutor Luciano falou ontem, esse valor ele não vai ser em cima, o que ganha acima de tal valor vai ter um débito de 14%. É progressivamente de acordo com a faixa salarial e a diferenciação do percentual em cima da média do valor de percentual. Por exemplo, o profissional ganha R$2.000. Se até R$2.000 é 11, ele vai ter o desconto de 11 em cima daquele ali. Daí ele ganha 3.000. Ele vai ganhar 1%, se for 12% até o 3.000, em cima do valor de 3.000. Então, não é o valor total em cima do funcionário. Eu acredito, não que venha resolver o problema, mas foi uma forma que a Procuradoria, junto com o sindicato, elaboraram, e eu estou, como já foi falado, não tem o que se fazer, ou se vota 14%, ou se vota isso ali, pelo menos para nós termos uma lei aprovada com relação a isso, podendo também haver o questionamento com relação a isso, mas eu acredito que não tem saída, né? A minha preocupação, eu sempre falo, hoje a nossa folha de pagamento chega a quase R$20 milhões, né? Nós temos, caso não seja aprovada essa legislação, eu tenho a preocupação de ter vários repasses do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e uma das maiores preocupações não é o programa que nós temos hoje, e sim também a folha do funcionário, que hoje uma grande parte dos recursos para pagar a folha de pagamento, ele vem tanto do Ministério da Saúde, que hoje a arrecadação nossa com relação aos impostos vai 100%, e volta 1, 2, 3 meses depois, 30%, 33% nessa média. Então, vai afetar diretamente o orçamento das prefeituras, então eu não vejo saída, e sim uma preocupação e uma responsabilidade que jogaram sobre cada vereador e o prefeito, tanto Procuradoria, sindicato, todos os funcionários, uma responsabilidade que era para eles sim ter tomado em Brasília, resolvido essa lei, mas não. Infelizmente, passaram para os municípios e nós não temos o que fazer, e eu concordo, sim, em estar votando essa questão da progressiva, principalmente nesse primeiro momento, para não afetar tanto os funcionários. Se for questionado, volta e a gente vai ver o que se faz nesse momento. Mas, nesse primeiro momento, eu sou de acordo a votar, a aprovar essa proposta que veio pelo sindicato, que não que seja uma proposta favorável aos funcionários, mas a que menos agride na questão do percentual legal que estão exigindo da Prefeitura. Muito obrigado.
Em relação à progressiva, eu respeito. Na verdade, o IPPA tem a sua opinião, né, que é os 14%, de modo a cumprir a emenda constitucional, mas respeito também a opinião da Procuradoria e a opinião do sindicato, cada qual com a sua opinião. Né? Doutor Gustavo, só para deixar bem claro aqui, para eu ver se eu entendi bem, né? Então, até estava lendo aqui o ofício comentando com o vereador Luciano, que foi enviado para nós, que os servidores da União vai ser 14%. Isso que não pode ser diferente, cobrado pelo IPPA. Isso que é o mínimo, né, o 14%. O doutor Luciano ontem falou que a gente poderia depois responder, né, judicialmente, se votasse na progressiva. E, no seu entender, a gente votando na progressiva, poderemos ser penalizados? Porque eu acho que é andar para trás, se a gente for votar na progressiva, depois, né, por que a gente já não decide isso de uma vez? Se tem que ser 14, que eu acho até, né, injusto, porque até hoje a nossa reposição não veio, nós não estamos progredindo e ainda vamos ter um aumento na contribuição, né? Mas, infelizmente, nós estamos de mãos atadas, nós não podemos fazer nada. Se for para ter que votar, então já decidi de uma vez. Se a progressiva não vai resolver, o que adianta nós estar votando, vereador Luciano? Então, eu acho que o prefeito já poderia ter mandado isso há muito tempo, ou então já, né, lá, os superiores já ter resolvido isso, não jogar essa bomba toda para nós. Uma pergunta, não, a sugestão até, o senhor acha que, se a gente voltar à progressiva, a gente pode ser penalizado depois? Na verdade, o senhor está me perguntando algo que eu não posso lhe responder, né? Eu não posso lhe responder sobre possível fiscalização de outros órgãos competentes, né? Eu não tenho esse poder para lhe responder isso, que o senhor não vai ser responsabilizado. O entendimento do IPPA é para cumprir a emenda constitucional na íntegra, ou seja, para ser 14%. Muito embora a Procuradoria e o sindicato tenham outro entendimento, que pode até judicializar ou tem outro entendimento. Eu respeito o entendimento da Procuradoria, do sindicato, o entendimento do prefeito, de ter enviado essa lei, e tenho uma opinião divergente, mas cada qual assume a sua responsabilidade. Não é meu papel aqui dizer em qual lei vocês deverão votar. Vocês deverão se adequar à emenda constitucional. Não, doutor, só para eu me sentir, ver em que sinuca de bico que a gente fala aí popularmente, né? Que a gente se meteu, né, vereador Jean? Na verdade, a gente não tem opção, mas obrigado, doutor. Doutor Gustavo, 1 minuto para concluir, para a gente dar sequência na sessão. Eu gostaria de agradecer aos vereadores, né? E também dizer que o IPPA ele está e sempre esteve de casas abertas, né? E a gente está aqui para responder a qualquer convocação que vocês solicitarem, qualquer dúvida, a gente estará presente aqui na Câmara Municipal de Palhoça.